Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos aquí nuestro culto de Santa Cena. Y como dijo la pastora, el culto de la mañana de las 10. Eso estaba lleno de... Me parece que los hermanos dejaron para venir hoy a las 10. Pues, claro, tiene más tiempo. Y muchos salieron ya se fue. Salió de aquí. No sé para dónde anda ahora, pero que el Señor los guarde. Gloria a Dios. Muy bien. Esas buenas vacaciones, tienen que aprovechar. Los papás que vienen con sus niños, pueden dejar los niños allá adentro si quiere, ¿ok? Para que sepa, los que no saben, ya saben que tienen salita y los que cuidan de los niños allá adentro, para que tú estés aquí tranquilo escuchando la palabra de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que tú abres sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mateo capítulo 26. El versículo 39. ¿Encontraron? ¿Qué dice ahí? A la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¿Qué dice? ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué ha hecho? Se postró. ¿Y qué dijo? ¿Llamó de qué? De si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muy bien, ahora abren en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Vamos a ver lo que dice. Mira eso, lo que dice Hebreos. Y Cristo, o sea Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué dice? A causa de su temor reverente. Y el 8. Y el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Ahora, lo que nosotros acabamos de leer dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ok, ahora vamos para Hebreo. Y dice: y Cristo en los días de su carne, está hablando de cuando ele estava en el Getsemaní, orando, haciendo esta oración de Mateo que nosotros acabamos de leer. Dice que en los días de su carne, como ser humano, en el día de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y que foi oída a causa de su temor reverente. Foi oída, pero Jesús murió. Pero foi oída a causa. E ele pediu aqui aí para não. Nós outros vamos entender um pouquinho isso. Vale? Dile comigo, repite comigo: pecado. O maior problema da humanidade. Muy bien. La oración de Jesús aquí, cuando nosotros miramos ese texto, la oración que Jesús ha hecho, Ele ha hecho para ser livrado de, o sea,
Ele ha hecho a oração não para ser librado de la cruz, porque seu objetivo era venir para passar por la cruz, ok? Então sua oração aqui não era para ser librado de la cruz. Escucha, hein? Tu vai entender os dois versículos estes, senão por el abandono de su padre, porque ele nunca quedou sem a ausência, ou seja, a presença de su padre, e agora ele iba a ter uma ausência del padre. ¿Me está comigo? Então vamos entender por que ele ha hecho estes ruegos allá no jardín del Getsemaní. Então, mira, não foi para ser livrado de la cruz que ele ha hecho la oração, sino que por el abandono de su padre, por causa de quê? Del pecado. Del pecado. El pecado de la humanidade que Jesus iba a levar em cima. Esse é o problema. Diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, el versículo 21, que diz: al que não conheceu, vamos esperar aqui que vamos a ler todos juntos. 2 Coríntios, diz: al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Deus em ele. Agora, quando eu miro esse texto, agora quando eu vou para a 1 de Pedro, el capítulo 12, versículo 22, mira o que diz. Mira o que diz. 1 de Pedro 2, 22, que diz: el qual e agora, está contradizendo? Está contradizendo? Pero isso não é uma contradição. Isso não é uma contradição. Isso parece uma contradição, pero não lo é. Escúchame, em outra tradução, mira o que diz: Cristo nunca pecou, pero Deus lo tratou como se houvera pecado. Agora sim, Deus lo tratou como se houvera pecado. E quando nós miramos a referência, e no original, aqui está dizendo de que, mira, em Coríntios, ok? Al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quando diz, por nosotros lo hizo pecado, não é que Jesus se transformou em pecado. Não. Isso não quer dizer que Jesus pecou. Não. Senão que aqui está dizendo que Jesus se ofereceu como ofrenda. Que Jesus se ofereceu como sacrifício por nosso pecado, por el pecado de la humanidade. Não valia de nada se Jesus tivesse pecado para morrer na cruz por nossos pecados. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem pecado, para morrer por nós. Não sei se tu estás entendendo. Não sei se tu estás entendendo. Mira, Jesus sabia que a única coisa que separa o homem de Deus, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Ele sabia de quando estivera na cruz como ofrenda por nossos pecados, ele ia levar sobre si o pecado da humanidade toda sobre ele. Ele sabia que quando ele estivera na cruz, ele ia estar solo. Seu padre ia dar a espalda. Ele nunca havia separado de seu padre. O único momento que o padre lhe abandonou foi quando ele estava na cruz, levando nossos pecados. Em Mateus capítulo 16, versículo 10, mira o que ele disse na cruz. Mira o que Jesus disse na cruz. Mateus capítulo 16, 10. E disse a Bíblia que ele clamou a gran voz em la cruz, disse: Eli, Eli,
Lama Sabactani. Ele estava dizendo: Deus mío, ¿por que me has desamparado? Em toda a Bíblia, se tu vê, ele não chama a Deus de Deus, ele chama a Deus de papá. E é o único momento que ele disse Deus é quando ele, Padre, se havia olvidado, abandonado a ele na cruz. Ele não podia dizer: papá, por que me abandonaste? Ele disse: Deus mío. Sabe por que ele disse Deus mío? Porque ele estava ponendo em nosso lugar. Ele estava ponendo-se em nosso lugar para que depois nós podíamos dizer: papá. Ai, irmão, não sei se Deus te pode falar. Mira, este foi o único momento que Jesus lhe chama a su papá de Deus. Deus mío, ¿por que me has abandonado? Agora, que diz em Romanos capítulo 6, versículo 23? Que diz? Romanos 6, 23, diz que a Bíblia diz que a paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tuvo que pagar. Alguém tuvo que pagar por mi pecado. Nadie podia pagar este preço. Nadie podia pagar esta deuda. Pero la paga del pecado é a muerte. Alguém tuvo que hacer. E este alguém se chama Jesus de Nazaret. Apláudele porque ele merece. Aleluia. E por causa del pecado da humanidade, Jesus morreu na cruz como sacrifício, pagando uma deuda impagável. Repite comigo: deuda impagável. Ai. Dile para quem está todo: tu não valias nada antes de conhecer a Cristo. Pode dizer com confiança: não valíamos mesmo. A Bíblia diz que nós estávamos muertos em nossos delitos e pecados. Pero hubo uno que disse: não posso deixar a humanidade desta maneira. Eu vou a pagar o preço na cruz. Aquele que crê, em mim terá vida eterna. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus, hermano? Aleluia. E quando eu saio do Novo Testamento e vou allá no Antigo Testamento, quando eu miro allá em Salmo, eu também vejo o clamor de Jesus em Salmo. Pero Jesus está em Salmo? Sim, Jesus está. Em todo o Antigo Testamento aparece Jesus. Acorda de Abraão, quando levava Isaac para ser sacrificado no monte? Acorda? Agora, quando Abraão levantou o cuchillo para matar-lhe a seu filho, para sacrificar a seu filho Isaac, que Deus vino na voz do céu e disse: Abraão, não haga isso com seu filho, porque eu he visto tu fé. E ele disse: papai, e agora, onde está o cordeiro? E o papai disse: Deus proverá o cordeiro. Está falando de Jesus. Deus proverá o cordeiro. E quando miraram, havia o quê? Era um cordeiro? Era um cordeiro ou não? O cordeiro apareceu em São João. Mira bem quem estava agarrado aí por los cuernos. Era um cabrito.
não era cordeiro. O cordeiro aparece, ¿sabe dónde? Allá em Juan. Este é o cordeiro que quita o pecado do mundo. Aleluia. Quando pode dar glória a Deus? Jesus aparece em todo o Antigo Testamento. Agora, quando eu miro allá no Antigo Testamento, mira Jesus já clamando por el abandono del Padre. Mira, vamos a ver allá, Salmo 16, el capítulo 10, vou ler na Nova Tradução Viviente, que está dizendo assim: pois tu não deixarás minha alma entre os muertos, nem permitirá que tu santo se pudra em la tumba. Porque não deixarás minha alma en el Seol, nem permitirás que tu santo veja corrupção. Está falando de quem? Quem está falando isso aqui? Jesus está falando. ¿Estás entendendo por que ele estava dizendo allá? Senhor, se é possível, passa de mim esta copa. Não me deixe no Seol. Que obediência extraordinária de nosso Senhor Jesus. Diz a Bíblia em Lucas 23, Lucas 23, 46. Mira, que as últimas palavras de Jesus em la cruz foi esta. As últimas palavras, qual foram? Então Jesus, clamando a gran voz, dijo: Padre, agora chama de Padre. Pero quando viu que se sentiu abandonado, chamou de Deus. Agora chama de Padre. Padre, em tus manos encomiendo que mi espírito. E havendo dito isso, expirou. Disse: Padre, em tus manos entrego mi vida. Agora vou a morir. Agora minha vida está em tu controle. Se tu queres ressuscitar-me, não me dejes no Seol, não dejes que tu santo se pudra em la tumba. Ele está dizendo a seu padre: papá, minha vida é tua, entrego em tus manos. Se é possível, passa de mim esta copa, pero agora hágase conforme tu vontade. E disse a Bíblia que sua oração foi oída. Allá em Hebreu, que nós lemos, que sua oração foi oída a causa de seu temor reverente. E Deus não o deixou em la tumba, sino que al tercer dia Deus lo resucitó. Nuestro Jesús resucitó. Nuestro Redentor resucitó. ¿Sabe por quê? Era necessário que Jesus ressuscitara. ¿Sabe o que disse Hechos capítulo 2 versículo 23? Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora en Hechos 13:30 dice: Dios le levantó de los muertos. Dile para tu vecino: Jesus está vivo. Não, Jesus está vivo. Se tu chega na tumba onde Jesus foi crucificado, há uma placa que está aí: Ele não está aqui, Ele ha ressuscitado. Aleluia. Tu pode aplaudir o nome santo de Deus. Escúchame bem, o apóstolo Pablo está dizendo a los Coríntios, al 1 de Corintios capítulo 15 versículo 14, ele está dizendo assim: se Cristo não ressuscitou, vana es entonces nuestra predicación, vana es também vuestra fé. Se Cristo não ressuscitou, para que predicar? Se Cristo não ressuscitou, para que ter fé? Aqui está dizendo esto: pero si Cristo resucitó, entonces nuestra predicación es poder
de Dios para transformación del mundo. Aleluya. ¿Cuántos tenéis fe? Si tú no tuvieras fe, tú no estarías aquí. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora la pregunta del millón es, la pregunta en esta mañana, ¿qué es pecado? Esa es la pregunta. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado, a veces si tú preguntas, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es en el original, la palabra hamartia significa errar el blanco. La palabra pecado en el original es hamartia, que significa errar el blanco. El apóstol Pablo convierte este tema deportivo en un tema teológico. En los Juegos Olímpicos en Grecia, cuando el atleta lanzaba la flecha al blanco y no acertaba, el juez gritaba: ¡pecado! ¿Ah? ¿Entendió? En los Juegos Olímpicos en Grecia, cuando el atleta cogía la flecha y lanzaba y erraba el blanco, el juez gritaba: ¡pecado! ¡Has pecado! Pero en griego, hamartia, pecado. Dile a la persona que está a tu lado: hey amigo, siempre estamos errando el blanco. Dile. Siempre estamos, mira, escúchame, siempre estamos errando el blanco con la falta de perdón, con la mentira, con la desobediencia, con la rebelión, con la inmoralidad, con el adulterio, con la fornicación, con la vanagloria, con la prepotencia, con la arrogancia, con celos, con ira, con contienda, con palabrería, con falsedad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién aquí no erra el blanco? ¿Quién? ¿Será que todos los días tú consigues acertar el blanco? En la diana, ¡pum! ¿Consigo o no? Ahora repite: menos mal que tuvo uno para pagar el precio del pecado por mí, porque si no fuera eso, estábamos fulminados. La buena noticia es que Jesús vino a la tierra con este propósito: ofrecerse como sacrificio para quitar el pecado del mundo. Aleluya. Hay muchas personas que dicen: no, yo tengo que autoflagelarme para pagar el pecado que he cometido. Ahí coge un látigo, pa, 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 pa. Aí eu tenho que correr e subir vários escalones de rodilha para pagar uma penitência. Tenho que rezar não sei quantas vezes para pagar um pecado. Pero la Biblia dice que los antes de nosotros, del Antiguo Testamento, que era solamente una sombra de lo que iba a venir,
quando se oferecia o sacrifício, quando degollava o animal e oferecia esse sacrifício, a sangue deste animal não quitava pecado de nadie, solamente cobria. Pero isso estava apontando para o verdadeiro sacrifício, que era Jesus de Nazaré. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando oferecia o sacrifício por la humanidade, ele também era pecador, e ele tinha que oferecer esse sacrifício por ele primeiro, pero Jesus não. E quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no lugar santíssimo, diz a Bíblia que em seus vestidos, suas vestiduras, em la borda de suas vestiduras havia campanillas. Porque quando ele entrava dentro do tabernáculo, as campanillas tinham que sonar, e os que estavam fora esperando que ele oferecesse os sacrifícios por eles, que estavam allá afuera, tinham que escuchar o sonido de las campanillas, porque se as campanillas parassem de sonar, ele ha sido muerto fulminante dentro de la tienda. E naquela época não se acercava a Deus de qualquer maneira. Aquela época não oferecia sacrifício a Deus de qualquer maneira. E quando não era assim, ele amarrava, assim dizem as histórias paralelas, de que o sacerdote amarrava uma cuerda para ele adentrar allá para oferecer o sacrifício delante de Deus a favor do povo. Então, se a gente, se as campanillas parassem de sonar e a gente de fora começava a tirar a cuerda, atado em muerto. De que maneira nós outros nos estamos acercando a Deus? De que maneira, queridos? A reverência do sumo sacerdote era tanta que quando ele chegava no lugar santíssimo, aleluia, ele chegava de frente, pero não quedava mirando a arca, ele abarrava sua cabeça em reverência e entrava para oferecer. E quando saía, ele não dava a espalda para a arca, senão que ele saía assim, em reverência à palavra. Aí tu diz, pero isso é no Antigo Testamento, pela reverência sigue igual. A reverência sigue igual, se chama temor a Deus. A gente que perdeu o temor a Deus, a gente que peca parece como água pecando, é igual. E quando peca, diz, não passa nada, Jesus perdona, Deus perdona. Cuidado, porque Deus conhece a intenção de seu coração. Não aproveite a liberdade para seguir pecando. Se uno sigue pecando, está vivendo a prática do pecado. Uma coisa é pecar e se arrepentir. Há uno que peca e dá igual. Sabe por quê? Seu coração já não duele mais. Sua consciência já não lhe acusa mais. É como uma peça de 4 pontas dentro do coração, que quando uno peca, a peça gira. Senhor, é falhado, vale, não passa nada, o Senhor perdona. Aí outra vez, Senhor, é falhado, a consciência pesou, o Senhor não passa nada, entra no lugar santíssimo, porque o velo do templo se rasgou, e não passa nada, pode entrar, entra, e confessa delante de mim, e o Senhor te perdona. Pero chega um momento que ele comete 1, 2, 3, a mesma coisa, que ele já não sente mais nada, e a peça que está dando volta dentro de seu coração, e ele como na cara limpia, como se não houvera, não passa nada. Este não passa nada vai levar muita gente ao inferno, perdona a expressão. Uno hay que reconhecer e se arrepentir. Mira, em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, disse assim, mira, disse,
quien llevó Él mismo nuestros pecados. Escucha lo que Jesús ha hecho. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, mira, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Muchos murieron por sus propios pecados, muchos murieron, pero Jesús murió por el pecado del mundo. En Romanos capítulo 6, versículo 14 está diciendo: así que el pecado, escucha ahora, escucha, Romanos 6, 14, sí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Escúchame. Ahora en otra versión dice: así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora escucha, voy a leer para que tú entiendas. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Si peca porque quieres pecar. ¿Está conmigo? Porque ya no está bajo la ley te esclavizaba. Aquí pagó, aquí muere. O sea, aquí pecó, aquí muere. Sino bajo la gracia, pero la gracia, escúchame bien, te hace libre, pero no puede aprovechar de esta libertad que la gracia te da para pecar. Amén. El dominio del pecado cuando Jesús murió en la cruz, pero por la humanidad, no es solamente por ti, es para los que están aquí y para los que no están, los que no han recibido a Cristo. Jesús murió por toda la humanidad. Ahora yo tengo que creer y aceptar el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz por mí. Amén. Desde el momento que yo acepto el sacrificio que Cristo ha hecho y pagó este precio por mí, este precio impagable, desde el momento que Él ha hecho eso, el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Antes yo estaba esclavizado por el pecado, pero ahora el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Voy a repetir: el pecado no tiene dominio sobre mí, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y lo pagó en el precio. Aleluya. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. ¿Sabe qué? De arriba. ¿Y por qué no de abajo arriba? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Y por qué no de abajo arriba? Porque nuestra redención no viene de la tierra. Nuestra redención viene de arriba. Nuestra salvación viene de arriba. Aleluya. Y el velo del templo se rasgó. Ya no hay más separación. Ya no hay más separación. Ya no hay más separación entre el hombre y Dios. Tú puedes entrar en la presencia del Señor y decirle: Señor, he errado el blanco. Necesito de su perdón. ¿Y sabes lo que Dios hace? Conozco tu corazón y sé que tú estás siendo sincero. Te voy a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Yo ya he pagado el precio. No importa cuántas veces tú has pecado, el Señor está aquí con los brazos abiertos para recibirte y para perdonarte y para liberarte. Gloria a Dios. Ya no estamos más bajo este dominio terrible, porque Cristo lo pagó la deuda. Ay, qué bueno. Cuando escuchamos eso, alguien pagó la deuda para mí.
Quando tu está devendo algo, que tu vai em uma tienda, que tu está devendo esta tienda, ha comprado todo o mês, e ao final do mês tem que pagar. Aí quando tu chega aí, com seu dinerito para pagar, Senhor Francisco, mira aí o caderno. Aí o Senhor Francisco vai, mira o caderno, a lista, uma quantidade de coisas que ha comprado, e abaixo ele põe assim, suma total, tanto. Aí quando tu saca o dinheiro para pagar, aí o Senhor Francisco, tranquilo, passou uma pessoa aqui e pagou sua deuda. Que? Isso já passou com alguém aqui? Isso já passou comigo. Sim, já passou comigo várias vezes. E quando tu, a curiosidade que tu tienes de saber quem te pagou a deuda. Quem? Aí tu quer assim, quem? Quem será? Quem será? Deus meu, quem? Quem entrou aqui? Aí, quem sofreu? Não sei, uma pessoa que entrou aqui pagou a deuda. E tu vai, quem hasta encontrar a pessoa? Por que tu quer encontrar com essa pessoa? Para agradecer, a que sim? E por que tu não eres agradecido? Só não sabe reclamar da vida. Só não sabe reclamar. Ai, muito calor. Vou morrer. Muito frio. Ai, frio. Ai, muita chuva. Não é capaz de agradecer a Deus por el sueldo que recebe. Não é capaz de agradecer a Deus quando hace uma compra e traz para dentro de casa. Por mais que não seja a compra que tu queria, pero agradece, por favor. Por la roupa que tienes, por la comida, por la habitación que te alquilaron. Ai, não aguento mais essa habitação. Que Deus forje tu caráter nesta habitação. Pensou que seria fácil chegar aqui, amigo? Não, aqui é um lugar deserto. É onde forja caráter, onde Deus ensina muitas coisas. Ensina hasta a cozinhar quem não sabe cozinhar. Ensina a limpar a casa. Eu não limpiava em meu país, pastor, não limpiava, pastor. Eu trabalhava em um despacho, aire acondicionado. Aí chega aqui, limpar a casa. Ai, graças, Senhor, aleluia. Amém. Pero tu não vai quedar nisso, esses processos. E depois do processo vendrá a bendição. Lo que tu tienes que hacer es superar el proceso. Dile para qué está todo. Si tú reclamas, dile, si reclamas, volverá al final de la cola, dile. Assim que não reclame. Ahora lo que tenemos que hacer, já que fuimos liberados del dominio del pecado e hechos hijos de Deus e libres, vamos a tener por nuestro fruto agora, sempre generando este fruto, la santificación e por fim la vida eterna. ¿Por quê? Porque sin la santificación nadie. Dile para quem está a tu lado, santifícate. Porque justificado del pecado já fuiste. Agora la santificación. E al final, la glorificación. São os três processos: justificação, santificação e la glorificação. Esse é o final de todo e se acabou. E na glorificação se acabou tristeza, se acabou dolor, se acabou, aleluia, só glória, só alegria, só vitória, aleluia, amém. Dê um aplauso forte ao Senhor.
Aleluia. Agora vamos participar da Santa Cena. Quantos ha errado el blanco? Quantos aqui ha errado el blanco? Não, eu serei o primeiro a levantar a mão para ver se os demais levantem. A ver, vou levantar as mãos, os pés, com todo, irmão. Quantos aqui está errando el blanco sempre? Levanta a mão. Hamartia, pecado. Vamos pedir perdão ao Senhor. Que às vezes nós outros, não, ha sido um pecadito. É um pecadito assim, um pecadito. Pastor, assim, ó. Não, pecado é pecado, amigo. Não é nem pecadito nem pecadão. Todos pecados. Transgrediu os preceitos de Deus, pecado. Desobedeceu, pecado. Criticou a tu irmão, pecou contra tu irmão. Já está. Sim. Le has causado uma ira a tu irmão, ofendido a tu irmão, pecou. Además de pedir perdão a Deus, tu tens que pedir perdão à pessoa que tu ofendeu também. Entende o que te digo? Então vamos orar agora e vamos pedir perdão ao Senhor por este hamartia que hemos cometido. Vamos, cierra tus ojos. Pero eu não quero pôr palavra em sua boca, eu quero que tu seas sincero com Deus. Em que has falhado? ¿Dónde has pecado? ¿De que maneira has hecho? Eu não quero pôr palavra em sua boca, eu quero que tu seas tu mesmo, hablando a sinceridade de seu coração. Não venha aqui formulando palavra. Não precisa formular palavra. Lo que Deus quer escuchar, lo que Deus quer ouvir, é a sinceridade de seu coração agora. Pide perdão a Deus. Diz, Senhor, quantas vezes he errado el blanco? Cada momento estamos errando el blanco, porque somos seres humanos. Pero graças que temos um advogado que intercede por nós com gemido indensível. Graças por este perdão, Senhor. Graças. Em nome de Jesus.